O vídeo de hoje vai ser bastante denso do ponto de vista técnico, assim, né? Então se prepara, né? Não vai ser um dos vídeos mais simplesinhos, não, vai ser um pouquinho longo. O único pré-requisito, assim, talvez seja o vídeo Psicologia Não é Ciência, que é um que foi postado tem pouco tempo aqui na Aulus. Então esse vídeo é basicamente a continuação dele, né? Inclusive eu vou estar lendo a continuação do mesmo texto que eu fiz a leitura no vídeo Psicologia Não é Ciência. Naquele momento, a discussão principal era uma introdução muito básica à antinomia, sobretudo falando de conhecimento e compreensão, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a perspectiva que o Jung vai apresentar para a gente sobre diagnósticos, tá? Então, o texto base para a discussão desse vídeo aqui vai ser, né, uma sessão no Senado da Academia Suíça de Ciências Médicas, em Zurique, né, em 1945, que se encontra no volume 16/1 das obras completas do Jung, que é a parte do Prática da Psicoterapia que ele vai falar sobre diagnóstico. Então, esta é a base, né, e eu vou fazer a leitura aqui de um texto meu. Então, ao invés de pegar, né, igual normalmente eu faço, excertos do texto original do Jung para comentar, eu vou tentar, né, fiz essa primeira experiência, estou fazendo agora por uma segunda vez essa experiência, que é a de redigir um texto um pouquinho mais completo, né, para apresentar para vocês mais de um raciocínio, né, citações que elas são um pouquinho mais concatenadas, raciocínios um pouquinho mais complexos, mais bem desenvolvidos, ok? Então vamos lá, vou dar início, né, então vai ser uma leitura comentada de um texto meu, eu estou usando esse texto basicamente como roteiro aqui pro vídeo, mas esse é o contexto. Então, se você quiser parar antes e dar uma olhada na parte de diagnóstico do volume 16, né, do Prática da Psicoterapia, ou melhor ainda, se você quiser ir lá no vídeo Psicologia Não é Ciência, Conhecimento e Compreensão, eu acho, né? Essa daqui é a segunda parte, continuação daquele mesmo texto. Enfim, então, pra gente falar de diagnóstico, e aí, ora eu vou falar de diagnóstico na perspectiva do Jung, ora eu vou falar do jeito que é mais correto, que é diagnósticos propriamente psicológicos. O texto é sobre isso, né? O que são, qual que é a maneira particular da psicologia de diagnosticar. Então, pra gente entender esses diagnósticos propriamente psicológicos, duas noções essenciais elas precisam ser extraídas dessa conferência, né, que foi feita na Academia de Ciências Médicas lá em Zurique. A primeira, né, a de que o diagnóstico médico é uma fachada, o que corrobora o aspecto da compreensão, que eu fui falar no outro vídeo, né? Então, básico, para quem não resolveu ir lá ver, compreensão é o entendimento específico de um objeto específico de estudo. Conhecimento é um saber abstrato sobre uma classe de objetos, ok? Então, o primeiro elemento que é fundamental é que o diagnóstico é uma fachada, a gente vai ver o que significa daqui a pouco, né? O que o diagnóstico médico, que o diagnóstico nosográfico é uma fachada, e que as formas híbridas greco-latinas ainda têm considerável valor no mercado, que substancia a importância do conhecimento. E é fundamental perceber como conhecimento e compreensão são perspectivas irreconciliáveis, mas que precisam ser articuladas num bom diagnóstico. Então, as duas coisas que eu acho que mais causam confusão quando as pessoas estão lendo são essas duas considerações. A primeira consideração é que o Jung vai falar que o diagnóstico médico é uma fachada, e a gente vai ver que tem camadas para a compreensão, que isso não é exatamente uma crítica à nosografia. E a segunda coisa que causa confusão nesse texto, né, é a fala do Jung de que, abrindo aspas, as formas híbridas greco-latinas ainda têm considerável valor no mercado. O que o Jung está falando quando ele diz as formas híbridas greco-latinas? Ele está falando dos nomes como histeria. Né? Histeria é um pomposo nome em latim, né? E essa mágica, essa vibe que o nome propicia tem considerável valor no mercado. O que ele está falando aqui no fundo é que, por um lado, o diagnóstico nosológico é fachada, esses nomes, toda essa pompa teórica é uma fachada, mas por outro, a gente tem que considerar que essa pompa, né, esse aspecto estético de categorização científica do DSM, outros manuais nosológicos, ainda tem considerável valor no mercado. E isso tem um peso. Enfim, mas vamos lá. Então, vamos começar pela via da compreensão, ou seja, entendendo a parte da fachada primeiro. O que nos leva à seguinte consideração, abro aspas de novo para o Jung. O médico comum parte do pressuposto de que o exame do paciente deve levar, dentro da medida do possível, ao diagnóstico da sua doença. E, uma vez feito o diagnóstico,
à decisão quanto aos pontos essenciais do prognóstico e da terapia. Está na página 122. Então, vamos lá. Presta atenção na citação. O médico comum, aqui, né, o psicólogo, médio, ok, parte do pressuposto de que o exame do paciente deve levar ao diagnóstico da sua doença e, uma vez feito o diagnóstico, a decisão quanto aos pontos essenciais do prognóstico e da terapêutica. O que ele está falando aqui é muito simples. A posição padrão dentro da medicina e também dentro de boa parte da psicologia é o que o diagnóstico ele acontece antes. Que eu preciso entender o que o paciente tem antes para aí decidir os pontos essenciais sobre o prognóstico e o tratamento. Ou seja, sobre o curso de desenvolvimento, né, da doença da pessoa e a maneira que eu vou ter, a articulação que eu vou fazer para propor uma forma de tratamento para isso. Ok? Então, essa é uma posição muito padrão dentro da medicina. Primeiro você diagnostica, primeiro você compreende o que está acontecendo, depois você monta um plano de ação. Muito óbvio, porém, a psicologia ela não comporta tal ingenuidade. Mas vamos lá. Seguindo aqui no texto. Agora acabou a citação. O descompasso entre diagnóstico e prognóstico deriva da complexidade inerente ao campo psicológico. Faço uma outra citação do Jung, agora de uma outra obra, não mais do Prática da Psicoterapia. O fenômeno anímico é de fato tão ricamente matizado e multiforme e ambíguo que se torna impossível capturá-lo de modo completo em um único reflexo especular. Então, e aí, acrescento a isso uma nota de rodapé, cabe sublinhar que frequentemente tratamos o fenômeno em matizes, em psicologia analítica, como se houvesse apenas uma gradação, né, gradações possíveis e um espectro. Mas, sobretudo para a discussão posterior de antinomias, é fundamental que a palavra multiforme esteja aqui presente. Pois, apesar de didaticamente usarmos raciocínios por oposição dual, a estrutura psíquica não é unipolar. Essa é uma outra situação do Jung, uma situação indireta aqui do Jung, né? Porque muitas pessoas leem a obra do Jung como se ele tivesse o tempo inteiro falando de polos, né? A consciência e a sombra, enfim. Não tem problema nenhum a gente tratar em termos de polos, né? Mas a antinomia ela não necessariamente é bipolar. Ela pode ser multipolar, pode ter uma tríade, né? Entre vários outros desenhos geométricos possíveis. Então, e com frequência as antinomias são multipolares. É só porque é muito didático tratar a coisa como sendo bipolar, ou seja, como tendo dois polos, um mesmo eixo, ok? E essa é a diferença entre, então, quando o Jung vai falar que o fenômeno anímico ele é tão ricamente matizado, multiforme e ambíguo. Matizado e ambíguo são duas palavras interessantes, né? Não sei o texto em alemão, né? Mas em português. Matizado e ambíguo dão a noção de um eixo, ou seja, que dentro de um determinado espectro você pode estar mais para o lado, por exemplo, da compreensão ou mais para o lado do conhecimento. Mas multiforme é a palavra que é fundamental aqui. Seguindo, ou seja, tratamos de sujeitos, não de doenças. Ao reduzirmos o objeto de interesse da psicologia clínica à doença por meio de nomenclaturas nosográficas, perdemos o que provavelmente tem o caráter central no problema, que é o sujeito doente. A noção de que existem doenças psíquicas é uma abstração que apaga as especificidades e particularidades de cada caso. Mas a complexidade das questões psíquicas necessita de uma abordagem mais empírica. Precisamos, como aponta James, abrindo aspas para James, ser amantes de fatos em toda sua rude variedade. Isso aqui, acho que é o inicinho do pragmatismo. Deve ser página 7, alguma coisa assim. Então vamos lá. Qual que é a sacada aqui? Qual que é a problematização que eu estou trazendo aqui com base no texto do Prática da Psicoterapia sobre diagnóstico? A problematização ela é relativamente simples até, compreender ela nesse primeiro nível. Quando eu estou falando de uma doença psíquica, histeria, o TOD, eu não sei o quê, toda construção de doença é um conhecimento, ela não é uma compreensão, é uma abstração de vários casos específicos. Cada um dos casos específicos tem uma rude variedade interna. Mas para criar uma categoria nosológica, eu preciso violentar, eu preciso abstrair dessa rude variedade dos casos para tratar aquilo como uma doença geral, como algo que é comum a vários indivíduos, porque, em regra, a ciência só se ocupa do estudo daquilo que é comum a muitos indivíduos. A ciência ela é
quase que por natureza abstrativo. E é por isso que a psicologia clínica não é ciência, né? A psicologia clínica é uma arte. Mas enfim, né? Outra discussão, não quero entrar nesse parêntese agora. Mas uma parte da psicologia é científica, com certeza absoluta, né? Mas a questão aqui é bem simples. Quando eu estou tratando a nível de psicologia clínica, eu não me interesso pela doença, eu me interesso por aquele sujeito doente. Então, mais interessado do que pelo conhecimento ou por uma nomenclatura que eu estou atribuindo àquilo que o sujeito tem, eu deveria estar interessado na rude variedade, na especificidade da maneira com que este sujeito vive essa experiência. Menos preocupado com o nome, mais preocupado com o cheiro da rosa, para citar o Shakespeare, né? Então, uma rosa com outro nome cheira igualmente bem. O que é Montecchio? Né? É a pergunta que será dirigida a Romeu. Né? Se você tivesse outro nome, se o seu sobrenome fosse outro, eu te chamaria do mesmo jeito. Na clínica tem mais ou menos essa questão. Assim, a nomenclatura, o nome que você está dando, não muda o cheiro que a coisa tem, não muda a experiência de vida que aquela pessoa tem. Né? Ou pelo menos, essa é a unilateralidade de pensar o diagnóstico nosológico enquanto fachada. Mais pra frente no vídeo a gente vai ver que não é tão simples assim. Que esse nome ele também tem um certo poder mágico, né? Essa pompa greco-latina, né, chamada de histeria, tem um certo efeito interventivo que é interessante. Mas aqui a gente ainda está problematizando o diagnóstico nosológico, ok? E o problema central é esse, ele trata a nível da doença e não a nível do sujeito doente. Seguindo no texto. Questões que pertencem ao mesmo grupo fenomenológico, que receberiam o mesmo nome, raramente se desenvolvem de forma similar. Fatores como a atitude do eu frente à doença, a equação pessoal do terapeuta, o desenvolvimento transferencial, são exemplos de complicadores que ajudam a explicar o descompasso entre diagnóstico e prognóstico em psicoterapia. Descompasso esse que pode ser percebido em trechos como, e aí vou fazer uma outra citação do Jung, mas antes de fazer ela, deixa eu explicar um pouquinho aqui o texto. Né? Então, o que eu estou dizendo é que, além do que já foi trazido aqui, que é de que o fenômeno anímico, o fenômeno psicológico, ele é matizado, multiforme e ambíguo, ainda há outras complexidades, que existe fatores da atitude do sujeito frente à doença, expectativas que ele tem com relação à melhoria, etc., completamente diferente. Dois sujeitos diabéticos, estou falando a nível da medicina, para deixar bem concreto o exemplo. Um deles vira e fala que isso é uma punição divina e que ele merece e, assim, né, nada mais justo do que a morte e o sofrimento para ele. E o outro vira e fala que oportunidade que eu tive, assim, sabe? Tantas pessoas morrem sem nem saber o porquê. E aqui, né, com esse exame, com esse surto que eu tive aqui, né, com esse susto que eu levei tendo que ser hospitalizado, essa é uma oportunidade para eu melhorar minha dieta, melhorar a vida, eu quero ver meus filhos. Cara, completamente diferente o curso da doença nesses dois casos. Então, assim, para além de um fenômeno multiforme na própria configuração do que é a doença, existe a atitude frente à doença do sujeito, a equação pessoal do terapeuta, que também vai influenciar nesse desenho, né? E aí a gente entra na problemática do Munchausen. Em psicologia, o sujeito também é uma psique. Então, a distância entre sujeito e objeto, ela é muito mais complexa, né? Na física, você basicamente vai ter a matemática olhando para a física, né? A matemática é a base da física. A base do conhecimento psicológico é epistemologia, hermenêutica, é filosofia. Só que o filósofo também é um sujeito psicológico. Então, quem produz a base da psicologia também é uma psique. Então, temos ainda esta ultra problematização. E também o desenvolvimento transferencial. A relação terapêutica é um outro complicador. Né? Você vai ter dois pacientes que têm mais ou menos a mesma topologia em termos de doença, mas a depender do vínculo que você cria com um ou com o outro, né? Uma transferência negativa, por exemplo, para usar um termo freudiano, é completamente diferente o curso do tratamento. Então, tudo isso daqui, eu estou complicando o quê? Essa noção que o Jung vai apontar, que é de que o médico comum, o psicólogo, né, desavisado, parte do pressuposto que o exame do paciente leva em conta o diagnóstico da sua doença e só feito o diagnóstico, a decisão quanto aos pontos iniciais do prognóstico e da terapia. Então, eu estou problematizando a complexidade do diagnóstico para, no fundo, problematizar o momento em que o diagnóstico é feito. Na verdade, né, é muito difícil você começar por um diagnóstico para depois montar o tratamento, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá.
Deixa eu ir para a citação, né? Então, o descompasso pode ser percebido em trechos como, e aí vou citar aqui, abrindo aspas para o Jung, de maneira direta. A psicologia pode ser praticada de muitas maneiras. 2 pontos. Psicanálise, ou coisa que o valha, até hipnotismo, e mais baixo ainda, até um pouco de mel por fora de cocô de pombos por dentro. Tudo isso pode dar eventualmente bons resultados. Pelo menos é o que parece, numa visão superficial. Olhando mais de perto, vamos compreender que não era essa determinada neurose, mas aquela determinada pessoa que estava precisando exatamente daquele tratamento, por absurdo que nos pudesse parecer. O mesmo meio aplicado a outra pessoa teria sido o maior erro do mundo. Então, essa é uma situação que bacana, porque aponta para a noção do Jung muito simples, né? E que todo mundo que tem contato com a clínica sabe disso, né? Então, talvez isso não seja tão claro assim para pessoas que ainda estão estudando a psicologia a nível muito laboratorial, né? Científico, a nível da teoria. Mas assim, todo mundo que clinica tem essa experiência de maneira muito concreta, né? Que é a de que o sapato que serve em um aperta o pé do outro, né? E não é óbvio como que isso se processa. Certamente, do ponto de vista de Deus, né, do ponto de vista, né, de um sujeito onisciente, o caso ele é muito simples, concreto e direto. As coisas mais complexas do mundo são expressas de forma simples quando você tem conhecimento suficiente. O problema é que, sobretudo no início do tratamento, o psicólogo, o médico, né, aquele que está lidando com a psique, tem muito pouco conhecimento do que se trata aquilo, de quem que é aquele sujeito. Ele pode até conhecer uma coisa ou outra sobre a doença psíquica, mas aquele sujeito doente ainda é um mistério para ele e muitas vezes a resposta não está no nível da doença, está no nível do sujeito. Então é muito difícil descrever isso de maneira clara e até mesmo perceber o que é o elemento central no tratamento logo de cara, né? Isso são as problemáticas que envolvem o bom diagnóstico. Mas enfim... Mas a problemática da compreensão nosográfica não se encerra na complexidade. Devemos sempre lembrar que os nossos pontos de vista não são inócuos. Esse é o problema que leva ao próximo comentário de Jung, no texto citado, que é o Prática da Psicoterapia, que merece certo esclarecimento, abrindo aspas. Para o psicoterapeuta, é muito melhor que conheça o menos possível de um diagnóstico específico. Então, aqui o Jung está fazendo um ataque frontal à noção de conhecimento. Quanto mais você entender de um diagnóstico específico, menos qualificado você está em lidar com ele. Vamos respirar e vamos entender o porquê que o Jung está fazendo essa consideração. E lembrando que, ainda nesse texto, ele vai contradizer o que ele disse aqui. Ele vai apresentar a antinomia, a compensação desse raciocínio. Então, cuidado com unilateralidades. O raciocínio ele não é tão óbvio, ele não é tão complexo. Você precisa estudar com muita calma. A psicologia não comporta ingenuidade. Então, vamos lá. Para compreender essa citação, é interessante apresentar uma forma alternativa de trabalhar a antinomia entre conhecimento e compreensão, apontando que ganho de experiência clínica é indiferenciável de cristalização de preconceitos. Então, aqui eu estou fazendo uma mudança de vocabulário. No fundo, eu ainda estou falando de conhecimento e compreensão, mas eu estou tornando o vocabulário mais específico para o tema do diagnóstico para ficar mais clara a distinção antinômica. Então, por um lado eu tenho experiência clínica e por outro lado eu tenho cristalização de preconceitos. Ok? Então, vou continuar aqui na leitura e depois eu explico com exemplos mais simples. Dito em linguagem neurológica, o processo de aquisição de conhecimento é, literalmente, a substituição do laborioso trabalho de observar, diferenciar e interpretar pela instauração de modelos. Ok? Então, deixa eu dar um exemplo, que eu gosto muito de dar quando estou fazendo grupo de estudos e tal, para deixar isso o mais visual possível. Então, mesmo a nível neurológico, esta oposição ela existe. Tá? Enxergar, compreender, é um trabalho muito laborioso, trabalhoso, gasta energia. Enxergar alguma coisa, interpretar alguma coisa, gasta vontade, gasta energia cerebral, gasta libido, enfim, põe o nome que você quiser, tá? Gasta ATP, se você quiser falar no nível mais biológico. E é por isso que você substitui a realidade por modelos quando a realidade é simples o suficiente para que seus modelos deem conta. É por isso que, quando eu estou descendo a rua da minha casa, eu não vejo as casas da vizinhança. Literalmente, uma vizinha poderia, tipo assim, pintar um T-Rex, colocar assim, uma estátua do Ulisses no jardim dela,
que eu provavelmente ia demorar anos para notar isso. Porque eu passo no automático pela minha rua. Ou, se você preferir um exemplo mais clínico, né? É por isso que você vai fazer terapia de casal e você percebe que as pessoas elas sequer estão brigando uma com a outra. Elas estão brigando com modelos mentais que elas têm da outra pessoa. A pessoa ela já tem essa mesma discussão nesse casal, tem 15 anos, que ela não sequer é capaz de escutar o que a outra pessoa está falando. Se a outra pessoa mudar e começar a falar o contrário, ela nem percebe. É fenômeno pica-pau, sabe? Assim, você muda, faz uma antinonomia, muda completamente o que você está falando e tá lá o outro concordando. Assim, por quê? Porque o cara perdeu a capacidade de escutar. Ele substituiu você por um modelo de você. Né? Substituiu o seu discurso por um modelo do seu discurso. E isso é a coisa mais natural do mundo. De novo, isso é indiferenciável de experiência. Então, quando um psicólogo se especializa, por exemplo, né, em estudar ou né, trabalhar com, um psicólogo clínico, né, então trabalhar, atender pré-vestibulandos das escolas bacanas de uma metrópole aqui no Brasil. E ele começa a ver fenômenos que são muito parecidos. Sujeitos que têm problemas a nível da doença, a nível da dificuldade que eles têm, que é muito parecida. Ele começa a substituir, e isso chama ganhar experiência clínica. Ganhar experiência clínica é substituir a realidade por modelo. É parar de enxergar. Não existe ganhar experiência sem parar de enxergar. São duas faces do mesmo fenômeno. Esta é a antinomia que a gente precisa lidar aqui. E essa é uma das explicações do porquê, quanto mais experiência clínica você tem, em média, você atende pior. Né? Então, para quem gosta de psicologia baseada em evidências, esse é um dos maiores socos no estômago que a gente tem. Na medida em que você fica mais experiente enquanto psicólogo, e esse é um estudo que já foi replicado 300 mil vezes, mentira, 5, que é muito, mas assim, já foi replicado várias vezes em países diferentes, em contextos diferentes. Quanto mais experiência clínica o psicólogo tem, pior ele atende. Pior é a qualidade dos desfechos clínicos dos pacientes deles, dado todos os problemas que a gente tem para medir isso. Tá? E parte da explicação para isso é essa. Não. No fundo, você está cristalizando preconceitos ao desenvolver conhecimento clínico. De novo, isto é um caso específico da regra geral do conhecimento e da compreensão. Todo conhecimento é cristalização de pré-conceitos. Todo conhecimento é uma maneira de chegar mais rápido nas coisas. É um atalho conceitual. Isso é que é um conceito bem feito. Isso é que é conhecimento bem produzido. Quanto mais você conhece, menos você observa. Sempre. Mas enfim, naturalmente, se recusar a saber não é a saída desejável. Mas a saída dessa problemática será trabalhada em outro momento, quando discutirmos a antinomia, entre evitar os próprios preconceitos e contar com eles seriamente. Ok, aqui eu estou falando que é num pedaço mais lá na frente do texto, que não vai fazer parte desse vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a saída ideal. Porque, obviamente, a solução não é não estudar psicologia, largar a faculdade, virar coach, assim, né? Fazer o maior esforço do mundo para não ler Freud, não ler Jung, não ler o Aaron Beck, nem ninguém que é relevante dentro da psicologia. Então, assim, isso seria estranho se fosse essa a saída. Existe uma problemática no conhecimento, mas a recusa unilateral do conhecimento certamente não é saída saudável para nada. Né? Mas, enfim, por hora, vamos interpretar a recomendação de conhecer o mínimo possível dos diagnósticos específicos à luz da seguinte passagem. Né? Abre um aspas de novo para o Jung. De um modo geral, quanto menos o psicoterapeuta souber de antemão, melhores as perspectivas para o tratamento. Nada mais deletério do que já entendi de rotina. Então, esse é um problema que ele é bem complexo, mas para a gente trabalhar, para a gente conseguir seguir aqui no texto, todo mundo mais ou menos concorda que esse já entendi de rotina ele é problemático. Né? Esse é o problema da especialização dentro da psicologia. É você, ao invés de se dar o trabalho de escutar de verdade a especificidade desse caso, substituir ele por já entendi de rotina. Esse é o problema de pessoas, por exemplo, que gostam muito de estudar sobre negritude. Né? Então, tem vários estudos famosos, de novo, né? Tem muita problemática no jeito de medir dentro da psicologia. Psicologia baseada em evidências é fundamental, mas o jeito que é feito hoje tem muitos e muitos problemas do ponto de vista da metrificação, né, do ponto de vista, sobretudo, epistêmico, metodológico e de produção de métricas confiáveis. Isso posto, né, a gente consegue abstrair parte desse conhecimento. E uma coisa muito interessante é essa. Né? Você não tem resultados melhores tratando
nos Estados Unidos, pacientes negros por clínicos que estudam negritude. Na verdade, é praticamente a mesma coisa, só que é um pouquinho pior o resultado dessas pessoas. E isso é muito triste, assim, né? Então, quanto mais o cara se importa com isso, quanto mais o cara estuda sobre esse fenômeno, pior ele clinica. E uma das explicações mais elegantes para esse fenômeno é essa, né? Quando você estuda demais um fenômeno, no exemplo que eu estou dando aqui, né, negritude, relações raciais nos Estados Unidos, né, mais frequente é você substituir a escuta clínica precisa, a compreensão clínica, por um já entendido de rotina. Você substituir o seu paciente pelo que está escrito no livro. Porque o que está escrito no livro não dói, não é incômodo, né? Você concorda e é por isso que você resolveu estudar esse assunto, ler esses livros e ler esses autores, né? Mas, de novo, né, a prática clínica ela não comporta toda essa pompa, né? A gente precisa, como vai dizer o James, né, na citação que eu fiz agora há pouco, ser amantes dos fatos na sua rude variedade. Gosto muito dessa tradução. Mas enfim, então, até aqui, tratamos do problema da complexidade e dos preconceitos, né, preconceitos teóricos e preconceitos heurísticos, que influenciam uma escuta que se pretenda fenomenológica. Nossa, é porque aqui vocês estão pegando só um trecho do texto, né? Enfim, devia ter adaptado o texto para ser um roteiro de verdade. Mas enfim, estamos fazendo aqui de qualquer jeito, vocês que se viram. Mas o aspecto mais difícil entendimento da crítica junguiana de diagnósticos nosográficos é temporal. Tomemos como base a seguinte consideração, abro aspas de novo. O conteúdo de uma neurose nunca pode ser constatado por um ou vários exames. Ele só se manifesta no decorrer do tratamento. O paradoxo de, só ao final do tratamento, se revelar o verdadeiro diagnóstico psicológico, cria-se a partir daí. Então, o que o Jung está falando, e essa é uma outra problemática, é essa problemática temporal, que eu já cheguei a intuir, né, ela um pouquinho mais cedo aqui no vídeo. E isso é parte do problema. Na medicina, a medicina comporta por existir muito mais similaridade entre, né, os sujeitos doentes. Esse é o primeiro motivo. Por, na medicina, eu poder tratar a nível da doença e não do sujeito doente, né? E por existir, de maneira mais clara, fator patognomônico, ou seja, algo que deixa muito claro, né? Se tem febre mais problemas cutâneos na face, é tal coisa. Então, eu tenho um fator muito mais concreto para me direcionar para um lado e para o outro. No caso presente, porque no futuro a gente pode resolver isso, mas no caso presente da psicologia, eu não tenho esses fatores tão claros, né? Na verdade, não existe fator patognomônico para nada, basicamente, na psicologia, né? Eu não consigo falar se X, então Y, de maneira muito clara. Todo diagnóstico, toda construção, ela depende muito de coisas que são multifatoriais, né? Para fechar, mesmo o diagnóstico nosológico, mesmo esse diagnóstico que é fachada, ele ainda abarca um grau de complexidade muito maior do que na medicina. Imagina o diagnóstico psicológico de verdade, o diagnóstico propriamente psicológico. Mas enfim, então, e é por isso que essa neurose, no fundo, ela vai se revelar ao longo do tratamento. E esse modelo importado da medicina, ele é um pouco problemático na psicologia, de diagnosticar primeiro e só aí montar a estrutura do tratamento. Na verdade, e hoje, inclusive pessoas que defendiam esse modelo mais médico, né, o Barlow é o melhor exemplo, o cara é literalmente quem botou o DSM de pé e ele, né, nos últimos 2 anos, aí guivou o DSM. Né? Então, o maior nome que tentou estruturar isso dentro da psicologia internacionalmente já basicamente desistiu. E todo mundo está dando respostas, né? Eu acho muito fofo o Reis. Fofo é sacanagem, né? Mas enfim, eu gosto muito, eu acho muito nobre. Nobre é melhor do que fofo. O jeito que o Reis vai tratar, porque ele está pensando o redesenho dessa estrutura, né? Mas muito consciente de que no fundo o que ele está fazendo, né? E é muito legal ele ter consciência disso. Olha, eu tô basicamente fazendo a versão menos épica dos clássicos, né? Freud e Jung já fizeram isso muito melhor. A gente é incapaz de trabalhar com essa linguagem de maneira clara. Então, a minha proposta, né, para como que a gente pode trabalhar a nosografia é uma adaptação desses clássicos, né? É um retorno aos clássicos, só que agora, tendo passado por essa experiência, né, de nosografia pesada que a gente teve do DSM, que não legou frutos tão potentes para a psicologia, mas que legou muito aprendizado com os erros que a gente teve no processo, né? Então,
gosto muito da abertura do Reis para ser claro na proposta dele, né? Então, de voltar ao passado, né? Mas não tão claro ao ponto das pessoas desistirem, né? Porque, enfim, senão vira pseudociência. Ponto aqui, essa noção de que, por exemplo, no Reis, né, quando a gente está pegando esse tipo de proposta, né, para ir além do DSM, que na verdade a gente começa com algumas coisas básicas que todo mundo mais ou menos meio que precisa, e aí eu vou entendendo e vou construindo não um diagnóstico específico, não uma nomeação específica, mas processos psicológicos que são problemáticos. E aí eu tenho intervenções modulares que eu consigo articular a depender dos processos psicológicos razoavelmente definidos na literatura que são vistos como problemáticos. Então, ao invés de eu nomear isto e tratar isso a nível da doença, mas também não é um retorno à psicologia clínica clássica, que é tratar do indivíduo doente, eu tenho um intermediário, que é trabalhar com processos e com módulos de intervenção para processos delimitados na literatura de maneira disfuncional. Bom, o parte do que essa proposta do Reis resolve de um jeito super elegante é esse problema temporal do diagnóstico. Porque para falar de nosografia, DSM, assim, raiz, eu primeiro preciso diagnosticar para depois pensar um método de tratamento. Agora, se eu penso numa terapia baseada em processos, se eu penso, né, nesses módulos que eu vou articulando, eu posso começar o tratamento sem ter muita clareza de verdade de qual que é a questão central. E eu vou descobrindo. E essa é uma maneira muito elegante de lidar com a problemática temporal que o Jung aqui vai apresentar. É uma maneira contemporânea, né? E, enfim, é uma solução interessante para essa problemática, mas que, né, ainda deixa muitas outras questões a desejar. Inclusive, quero muito, isso é um negócio, mas assim, é bem pro futuro, tá? Não me cobra de verdade, não. Mas eu vou fazer assim, igual eu tô fazendo aqui com Jung, né? Eu queria muito pegar a noção de terapia baseada em processos e tirar um mês, assim, de leitura comentada, de destrinchar e tal. Gosto muito, são autores que enobrecem, né, a psicologia contemporânea, assim. Então, entre os melhores que a gente tem hoje em dia, assim, né, pra não ter que depender tanto assim de autor que já está morto, porque é foda a psicologia ficar se reportando a textos escritos 100 anos atrás. Mas mais foda ainda, né, é a incompetência do fazer contemporâneo. Enfim, tô divagando. Deixa eu voltar aqui pro texto. Todo ato de nomeação é uma violência para com os fatos. Toda conceitualização precisa esquartejar e pressionar os fatos em toda a sua rude variedade, até que estes se conformem à categoria atribuída. Todo esforço categorial menospreza a especificidade. A diferença não tem vitalidade, é tida como mero desvio da norma. É fundamental lembrar-se da etiologia de conceito. Tomar algo completamente, conquistar, colonizar. Né? Então, a etiologia do termo conceito é tomar de assalto, é colonizar. Né? E conformar é a mesma coisa, é esquartejar, é fazer caber na forma. Então, a própria nomenclatura dá pra gente uma intuição do quão violento é esse exercício de nomeação. Né? Ou, como vai gostar de pôr o Deleuze, os juízos de Deus que serão feitos sobre a Terra, né? Usando um pouquinho, inclusive, a imagem do Adão lá no Gênesis, nomeando as coisas enquanto ato de violência primordial. Mas enfim, aí é que é uma discussão teológica muito divertida, né? Então, se a violência primeira, ela é feita por Adão, né? Ou se, né, em Caim e Abel. De novo, outro parêntese, muito divertido, não para hoje. Por isso, devemos ter certo cuidado ao subjulgar, de novo, a palavra que é muito importante, subjulgar o paciente aos nossos pomposos conceitos. Então, isto é a problemática. E se a gente for subjugar o paciente aos nossos conceitos, fazer isso no início do tratamento é muito mais violento do que fazer isso ao longo do processo da terapia. Ao longo do processo da terapia, dialeticamente, né, e jogando com o paciente e com a realidade, é muito menos violento do que, na primeira e segunda sessão, eu definir com ele os objetivos da terapia. Não tem ninguém mais perdido do que o sujeito que vai buscar terapia sobre a própria vida. Quem que ele é para fazer essa definição? Por isso que, de novo, eu gosto muito, eu acho que assim, acho que dentre as escolas principais da psicologia, a segunda melhor resposta que a gente tem para relação terapêutica é a da TCC clássica.
por mais que ela não seja feita por todas as pessoas que gostam da teoria, a noção de empirismo colaborativo ela é muito, muito, muito elegante, né? Eu acho que entre as formulações da psicanálise, da transferência, né, no Lacan, o desejo do analista, etc., assim, a proposta do empirismo colaborativo é, se não a segunda, a terceira melhor, assim, dentre as escolas principais. Eu acho que é muito paradigmático a gente pensar nisso, né? Então, por que se a gente faz isso, né, em algum nível para definição do objetivo, por que a gente não faz isso para definição também do diagnóstico? Por que a gente não faz isso com mais calma, né? Qual que é a necessidade de importar da medicina esse modelo tão estanque, tão estranho ao fazer psicológico, que é o de primeiro diagnosticar para depois pensar na lógica do tratamento? Por que eu preciso entender primeiro para depois agir? Sendo que todas as evidências que envolvem, né, psicologia baseada em evidências são as de que agir primeiro e compreender depois é melhor para o paciente. Então, é muito estranho que, inclusive, são justamente essas pessoas que, no fundo, defendam esse modelo tão nosológico. Mas, enfim, deixa eu seguir aqui no texto, que o vídeo vai ficar gigante. Enfim, espero que vocês estejam, assim, dando para acompanhar qualquer coisa. Para o vídeo aí, toma uma água, assim, né? Respira um tiquinho, pensa um pouquinho, volta daqui a pouco. Né? Enfim, isso aqui tá gravado para a humanidade, tá aí. Vocês fazem o que vocês quiserem com isso. Esse cuidado passa por não nomear cedo demais. É fundamental discutir o tempo de dar sentido, porque precisamos dar tempo para o fenômeno se expressar em todas as suas cores e matizes. Um diagnóstico apressado nos afasta da compreensão. Contudo, o componente temporal não acaba na paciência, mas é importante notar que há um caráter retroativo, pois, muitas vezes, a chave de compreensão fundamental para um aspecto presente só será acessível no futuro. É a próxima sessão, é o próximo sonho que dá significado aos fatos presentes. Onde que eu falei isso? Tem algum lugar que esses são os vídeos mais antigos, tipo assim, né, da época que era podcast, o formato, né, em que eu vou falar muito desse caráter retroativo, né, vou citar muito Lacan nessa construção, inclusive, né, na brincadeira que ele faz, né, na tradução dele, do conceito do Freud, de naturliche para effet de l'après-coup, em francês, em que dá essa noção de retroação de maneira muito mais clara, né, a própria noção do inconsciente se estrutura como uma linguagem. E a estrutura da linguagem é uma estrutura em que as coisas acontecem por retroação. É o último verso do poema que muda o significado do poema inteiro, né? A terapia é como o Scooby-Doo. Quando você tira a máscara, descobre que era o zelador, toda a história muda. Então, esse elemento retroativo, além da pressa, além de não ter pressa para diagnosticar, não ter pressa para compreender, você pode começar a agir, como vai definir o Reis, você pode começar com processos básicos e aí você vai alinhando e de maneira modular, colocando coisas mais específicas e complexas, e isso resolve o problema da pressa. Mas ainda existe uma outra questão, que é esse fator retroativo. Só é possível compreender um poema quando você chega no último verso, porque pode ser que o último verso ressignifique o poema inteiro. Só dá para entender o que aconteceu no episódio do Scooby-Doo depois que a gente tira a máscara por detrás da máscara, né? Então você vê que por trás do zelador era a professora, né? A clínica ela tem mais ou menos a mesma topologia do Scooby-Doo. Um texto fundamental para pensar isso, que é, por isso que eu gosto muito de citar o Lacan, é o segundo seminário do Lacan, seminário sobre a carta roubada, que ele vai analisar, né, em texto, por isso que eu dou o exemplo do Scooby-Doo, porque o Scooby-Doo é mais presente aqui, né, provavelmente para as pessoas que vão escutar, do que o Edgar Allan Poe, né. Mas se vocês terem uma referência mais completa, mais erudita, a carta roubada do Edgar Allan Poe é, assim, uma finesse para essa discussão desse elemento retroativo, da diferença entre, né, o inspetor e o detetive, né, o policial e o detetive, e que no fundo, na clínica a gente tem que ser como o Dupin. Então fica aí a referência, leia o texto da carta roubada, para você entender que a clínica não é sobre esquadrilhar, não é um exercício policial, né? Você tem que fazer como o Dupin, você tem que encontrar a mensagem invertida. Mas enfim, né, quem gostar de Lacan, eu sou seminário de Lacan, quem não gostar, leia direto, né, no Edgar Allan Poe. Vai ter texto para pensar, paradigma clínico da interpretação. Mas no fundo aqui a questão é mais simples que isso. É a próxima sessão que muitas vezes vai significar o que aconteceu nesta sessão.
Muitas vezes eu preciso do input da realidade, eu preciso ver as consequências de atuar, o que a gente concordou aqui na terapia, né? Por exemplo, por meio de um empirismo colaborativo, que seria interessante, mas eu preciso ver os resultados disso para dar um sentido último para a discussão que a gente teve. O ponto de vista da compreensão, exposto até agora, pode passar a impressão de que o diagnóstico nosográfico é inútil ou falso, pois é a antítese de tudo que eu argumentei até esse ponto do vídeo. Mas também precisamos explorar a problemática do diagnóstico pela via do conhecimento. E, para tanto, a tese será a de que há espaço para a nosografia dentro do campo analítico, dentro da psicologia de verdade, né? Psicologia mística. Assim. Trata-se de deslocá-la do campo propriamente diagnóstico para que seja vista enquanto uma das várias ferramentas de intervenção. E para isso, é fundamental explorar o aspecto redentor da nomeação, o aspecto redentor do conhecimento. Aqui a gente chegou no ponto do vídeo em que eu te conto o que realmente está acontecendo. Né? O erro da nosografia, o problema de trabalhar com pomposos nomes latinos, greco-latinos, né? Histérica, né? Enfim, coisas assim. O problema disso é, hoje em dia a gente usa muito em inglês, né? Pode. Mas enfim, o problema disso é que isso é visto como sendo parte do diagnóstico, como sendo parte da construção de casos, como sendo parte do elemento interpretativo. E isso está errado. Na verdade, é fundamental a nosografia, mas a nosografia é fachada, a nosografia é intervenção. Então, para o que você está fazendo, presta atenção nesta frase. Esta frase é a mais importante do vídeo. A nosografia não é inútil, mas a nosografia não está no campo do diagnóstico, está no campo da intervenção. É isso que, a partir de agora, eu vou tentar deixar mais claro com a continuação do texto e com alguns exemplos, ok? Mas esse é o core do vídeo, é entender que não é que o diagnóstico não serve para nada, é que o diagnóstico não serve para nada que envolva interpretação e construção de caso. O diagnóstico nosográfico serve para intervir. O diagnóstico que você faz para compreender o caso, ele é um diagnóstico de outra ordem. Ele é um diagnóstico propriamente psicológico, não nosográfico. Mas enfim. Então, o que eu vou tratar, e primeiro vai ser abstrato e depois eu vou deixar mais concreto, é que é fundamental explorar o aspecto redentor da nomeação, dos juízos divinos, que eu estava falando do agora há pouco, né? O aspecto redentor do conhecimento, que até agora estava passando a impressão de que toda psicologia necessita de compreensão e não de conhecimento, mas a psicologia também necessita de conhecimento. Há espaço para uma psicologia científica, mas a psicologia clínica não é ciência. Vamos lá. Então vamos falar de nomeação. Sabe-se, desde muito antes da Idade Média, que a forma mais segura de exorcizar um demônio ou de se apossar do poder de um deus é descobrir seu verdadeiro nome. Falei que a gente vai começar pelo abstrato. É difícil para o homem contemporâneo compreender esse tipo de consideração, pois ele erroneamente parte do preconceito de que não há nada de primitivo em sua alma. Mas podemos observar o mesmo fenômeno nas infindáveis guerras por nomenclatura na ciência moderna. Descobrir o nome verdadeiro é fundamental. Afinal, sem a ortodoxia conceitual não há progresso. Nos encontramos num terrível cenário psicológico da Torre de Babel. O que eu quero dizer com isso? A gente olha para um texto, se alguém, por exemplo, quiser estudar os textos egípcios clássicos, e se depara com um clássico que é o nome secreto de Ra, ou Ré, as duas pronúncias são possíveis, né? E ele começa a ler o texto e fala, não, por que diabos? A esposa do Deus queria muito saber o nome de verdade dele. Por que o Deus ele tinha que esconder o seu nome verdadeiro, senão alguém poderia se apossar dele? Qual é a lógica? O porquê que tem tantos contos, né, medievais na Alemanha, você precisava conhecer o nome de alguma coisa para poder se apossar dela? Né? Por que no exorcismo você precisa saber o nome verdadeiro do demônio? Isso é muito estranho pra gente, mas a gente continua agindo assim, na vida corrente. As guerras, né, as disputas científicas, elas são majoritariamente por taxonomia e nomenclatura. Né? Não, a tradução correta desse termo do alemão é tal, que não sei o quê. A gente poderia perfeitamente adotar a posição shakespeariana, adotar a posição da Julieta. Uma rosa com outro nome é igual. Que importa o nome de alguma coisa? Que importa o conceito de alguma coisa?
Mas em um certo nível, meu Deus, Julieta, subiu o nome dela aqui, tá correta. Agora, também existe um outro nível. Ela tá errada? Não, à toa ela morreu. Assim, né? A posição dela de que uma rosa, quanto nome cheira igualmente bem, levou ela à morte. Ela tá errada. Assim, essa é a moral da história, entendeu? Nominalistas estão errados. Tô brincando, obviamente. Mas, no fundo é isso. Ela morreu por causa de um nome, né? Não tem aquilo. Então, qual que é a sacada aqui? Muitas pessoas vão morrer por causa de um nome. Vão morrer numa briga por... quantas guerras não foram travadas por leituras um pouco diferentes, né? Por nomeações um pouquinho diferentes de um determinado texto, né, sagrado. Essas coisas elas não são, podem parecer retardadas, mas se elas parecem retardadas para você, você é o idiota, porque a nomenclatura é fundamental. Sem isso não dá para construir conhecimento. Né? Sem essa ortodoxia, né? Sem essa chatice de entender direito o conceito, você não entende nada. Toda doxa, toda doutrina, ela parte do correto entendimento dos nomes, dos conceitos, dos axiomas. Né? A dificuldade para você entender uma doutrina psicológica, psicanálise, por exemplo, foi com a gente uma dificuldade de linguagem. Depois que você mais ou menos pegou o jeito que as coisas acontecem, né? Você pegou a vibe da parada, você entendeu os nomes, todo o raciocínio é super claro. Levar que é difícil quando você é analfabeto na tecnologia que ele está usando. Né? Mas enfim, o ponto é que entender que a problemática da nomeação não é psicologicamente trivial. Além dela nos vacinar contra as formas mais grosseiras de nominalismo, que é isso, né, que é achar que esse é o nominalismo grosseiro, é achar que todo nome, todo conceito é fatos vossos, né, é um pedaço de vento, é nada. É fundamental para retomarmos o texto base para a discussão diagnóstica em Jung por meio da seguinte passagem. Estou citando Jung de novo, né, de forma direta. As formas híbridas greco-latinas têm um considerável valor no mercado, por isso, nem sempre podem ser dispensadas. Seria neurose, TDAH. Isso tem um valor no mercado. Ela não pode ser dispensada. O próprio paciente imputa nisso um fator mágico. Quantas pessoas não são curadas do mesmo jeito que, né, as bruxas, né, eram curadas? Pode falar aí, não, as bruxas eram curadas, né, algumas bruxas eram curadas na Inquisição medieval por meio da extração do demônio do corpo delas ao nomear. Várias pessoas são curadas hoje na clínica no simples nomeado que elas têm. Ah, minha querida, o que você tem chama TDAH. Aí ela vem e fala, meu Deus, é isso. Eu achando aqui que eu sofria de um jeito completamente único, que eu estava sozinho no mundo. Agora eu entendo que várias pessoas ao longo da história sofreram parecido e várias delas, de maneira muito digna, continuaram vivendo a própria vida. Às vezes, não é tudo que você precisa. Às vezes, a maior parte dos casos não são tão fáceis assim não. Assim, tem um número significativo de pacientes que no fundo só precisam da nomeação, né? Ou seja, que o manual básico do martelo das feiticeiras, né? O manual de inquisição básico, daria conta do trabalho clínico para esses sujeitos. Só precisa encontrar o verdadeiro nome da besta que se aposta da alma desse sujeito. Mas enfim, dito de forma mais simples, se o vocabulário nosológico cumpre função psicológica para o paciente, ele precisa ser seriamente considerado. E a importância de considerar o vocabulário médico em psicoterapia é semelhante à importância que se dá ao vocabulário teológico no terceiro capítulo do volume do seu Parrum, para quem gosta de ser junguiano. Deve-se estar presente se é parte do psiquismo do paciente. E, de fato, o DSM adentra a cultura popular, tal qual a Bíblia. Então, do mesmo jeito que, de vez em quando, você vai adaptar a sua linguagem, se você quer dar um exemplo para um paciente que é vividamente cristão, e você imbui esse exemplo de uma passagem bíblica, a probabilidade da sua intervenção ser mais potente aumenta absurdamente. Do mesmo jeito, por uma pessoa, né, que, ao invés de ser picada pela Bíblia, foi picada, né, pela cobra da medicina, né, enfim, usando simbolismo demais, talvez esteja sendo excessivamente visual, mas enfim, e isso tem um valor psíquico para aquele sujeito?
Obviamente, você deve se utilizar desse tipo de terminologia, mas do mesmo jeito que você está usando a tecnologia bíblica para aumentar a potência da sua intervenção, o lugar que o diagnóstico entra é em aumentar a potência da sua intervenção. O diagnóstico está no campo da intervenção. Não, o diagnóstico nosológico está no campo da intervenção. Ele não está no campo da compreensão. É isso que eu quero que vocês entendam com esse vídeo. Ok? Então ele serve para alguma coisa. Só que ele serve para intervir. Ele serve para potência. A lógica que você vai usar quando você está querendo, né? Você não vai se perguntar: esse sujeito é ou não autista? Essa não é uma pergunta relevante. Assim, né? Porque não é assim que você vai diagnosticar esse sujeito. Autismo é um termo ruim do ponto de vista de compreensão clínica. Não é para nada, para isso, nessa finalidade, nesse recorte. Agora, a pergunta: qual que é o efeito de sentido produzido, o efeito na vida da pessoa, de eu dizer para a mãe dele que ele é autista? Qual que é o efeito de eu nomear isso para ele? Ele vai tomar isso para si, enquanto luta política, e se edificar? Ele vai ser abraçado pela humanidade de um jeito que ele, né, vê que ele não está sozinho, e isso é salvífico? Top! Ele vai ser engolido pela humanidade, ele vai usar isso de desculpa para não mais ter autonomia para viver a vida. Eu vou estar produzindo o contrário de uma retificação subjetiva, uma desretificação subjetiva, então eu não vou usar. Então, a pergunta diagnóstica, ela diz respeito às consequências da nomeação. Ela está no campo da intervenção. A intervenção pode ser interessante ou desinteressante para esse caso. Ela não tem a ver com a compreensão. Para a compreensão a gente vai ver um outro jeito de diagnosticar, que não é esse nosográfico. Mas enfim, estou sendo repetitivo, porque eu acho que é complicado e eu estou tentando, né, ir por, né, circunscrever e repetir com outros raciocínios, mas enfim, vocês me contem que da próxima eu faço menos isso. Um primeiro exemplo de intervenções possíveis por meio da nomeação que ajudam a ilustrar a importância de uma simples constatação que um problema passa a ser conhecido é preferir... Meu Deus do céu, perdão, perdi a capacidade de ler a língua portuguesa. Um primeiro exemplo de intervenções possíveis por meio da nomeação que ajudam a ilustrar a importância parte da simples constatação de que um problema conhecido é preferível a um problema desconhecido, pois no segundo caso temos dois problemas: o problema em si e não saber qual problema ele é. A nomeação aqui serve à consciência na medida em que o doente, ao conhecer melhor a doença, pode criar estratégias para se preparar. Esse é um nível mais simples, assim, né? Eu até gostei que esse parágrafo está colocado aqui, porque normalmente a gente desconsidera isso, né? Em parte, há algo salvífico na nomeação pelo simples fato de, quando eu sofro e não sei por que sofro, eu sofro por dois motivos. Eu sofro por sofrer e sofro por não saber o porquê que eu sofro. É um sofrimento malogrado, né? É um sofrimento que ele não tem substância moral, ele não serve a algo, é completamente diferente, né? Você está passando por um período de contrição por um objetivo que você tem, né? Então, você está... Vou dar um exemplo financeiro, para ficar bem simples assim. Você está passando por perrengue financeiro porque você quer, né, juntar uma grana para fazer uma viagem com seu namorado e tal, não sei o quê. Esse objetivo dá um sentido para o sofrimento que você está passando. Agora, imagina que a pessoa está passando por dificuldade financeira e ela tem a menor ideia do que está acontecendo. Ela tem tanto descontrole financeiro que ela não faz a menor ideia do porquê que ela não tem dinheiro no final do mês, né? Por que ela está devendo? Ela nem sabe quanto ela está devendo. Então, nesse caso, você tem um sofrimento que ele não tem um lucro, que ele não tem uma finalidade moral, ele não tem nada. Eles são dois sofrimentos, né? O sofrimento de estar perdido e o sofrimento de sofrer. Então, esse é o primeiro motivo, porque nomear pode ser salvífico. Então, essa intervenção é contraindicada nos casos em que o paciente não dispõe da solidez egóica para confrontar-se dialeticamente com o médico. Quando a figura do médico é inflada transferencialmente, é mais provável que a nomeação da doença sirva como uma profecia para o doente, que começará a conformar-se, ou pior, ser conformado com este destino, com D maiúsculo. Trata-se do mesmo fenômeno que a psicologia das massas faz com sintomas raros, que fiquem muito mais presentes uma vez que são incluídos no diagnóstico de determinada doença.
Eu não sei nem porque eu estou problematizando isso aqui, porque isso aqui é um detalhe, é a inversão da inversão do raciocínio. Então, assim, eu estava falando que o primeiro exemplo de intervenção legal por meio da nomeação é quando a pessoa, a partir da nomeação, para de sofrer por estar perdida. E aí ela sofre de maneira mais digna. Só que tem um problema, que é, isso é contraindicado para os pacientes que têm uma personalidade pequena, um ego pequeno, sobretudo em comparação com a relação transferencial que é desenvolvida. Então, esse tipo de intervenção, de nomear para a pessoa não ficar perdida, é contraindicado nos casos em que a relação transferencial ela é muito desigual, tem um deságio muito grande. Porque aí você ocupa para essa pessoa um lugar muito especial, essas palavras têm muito peso. Então, uma coisa que poderia ser um simples ato de nomeação acaba sendo uma profecia, um destino, porque as suas palavras são peso mágico para a pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses pacientes que são menos estruturados para fazer esse tipo de intervenção por meio de nomeação. É contraindicado para esse tipo de paciente, porque aí aquilo que você está dizendo passa pelo papel de uma profecia, não simplesmente de uma nomeação. E aí o exemplo que eu dou, né, é no fenômeno de psicologia das massas. Né? Então, uma coisa que acontece com muita frequência é, uma vez que um determinado sintoma é incluído nos manuais diagnósticos, ele passa a estar muito mais presente. Porque o simples fato de a pessoa ler em algum lugar ou ouvir falar que sujeitos autistas, para dar um exemplo bem chulo, têm determinado comportamento X, mesmo que isso não esteja presente na especificidade daquele sintoma, a pessoa passa a se conformar com o diagnóstico que foi dado. Aquele diagnóstico cumpre o papel de destino, de profecia na vida da pessoa. Então, e várias vezes isso aconteceu. Assim. Então, coisas que eram hiper raras na literatura foram descritas num ensaio diagnóstico, né, em algum estudo grande que ficou famoso, que ficou popular. Isso foi publicado em algum jornal. E aí esse sintoma que era raríssimo, dentro de uma determinada condição, começa a ser apresentado por várias pessoas que têm essa mesma condição por meio de um contágio psíquico. Né? Um fenômeno muito conhecido para quem estuda psicologia das massas. Né? Mas enfim, seguimos e estamos longe do fim. Outro aspecto potencialmente curativo na verbalização do diagnóstico ao paciente é permitir que ele seja abraçado pelo mundo, por exemplo, que eu já dei. Né? Então, certas pessoas que sofrem com doenças sofrem em dobro, pois pensam serem as únicas que assim sofrem. Às vezes, tudo que o paciente precisa ouvir é que ele não é assim tão especial. No caso dessa intervenção, o clínico deve ter bastante cuidado com o tipo de sujeito que ele atende, pois enquanto alguns são abraçados pelo mundo, outros são engolidos. Vale sempre lembrar que é raro que tenhamos ideias, mas frequentemente as ideias é que nos têm. Por isso, esse tipo de intervenção é particularmente problemático para os sujeitos que já tenham alguma predisposição de pueril a inflações egóicas e que com facilidade consideram-se como complexo de Salvador, como dito por Jung, em seu seminário sobre análise de sonhos, vou abrir uma citação longa do Jung, abrindo aspas. Eu sempre respondo, você não está preocupado com o destino das 11.000 virgens, mas com seus próprios problemas. Mas é claro que é muito mais fácil se preocupar com o caso das 11.000 virgens do que com o seu próprio caso. Alguém assim se torna uma espécie de salvador, preocupando-se com o bem-estar do mundo. Mas a realidade está em olhar para si mesmo. Henrique IV da França disse, meu ideal é que cada camponês francês tenha seu frango na sua panela no domingo. Eu digo, todo homem deve se preocupar com a sua própria moralidade e não com o bem-estar de outras pessoas. Ele não pode resolver o problema das 11.000. Ele poderia passar a vida inteira tentando fazer isso. E nada iria acontecer. Ele estaria sempre seguro. O que o Jung está apontando aqui? Tem um determinado tipo de paciente que escolhe ou que te empurra a tratar ele não como sujeito doente, mas como doença. E isso é muito problemático. Porque o que acontece? Se o paciente, digamos, deixa eu dar um exemplo bem concreto, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu estou trabalhando num determinado caso, e esse caso tem muitas coisas que envolvem negritude, deixa eu dar esse exemplo. Envolve questões raciais, né, a brasileira. E aí, beleza. E aí, existem duas atitudes diferentes de pacientes. Então, é muito salvífico esse tipo de construção para uma pessoa, por exemplo, que nunca percebeu que a vida inteira sofreu coisas assim
e que a partir da nomeação ela fala, nossa, então não sou eu que sou assim. Isso faz parte de toda uma construção histórico-social, né? Tem toda uma lógica, né? E eu não estou sozinho nessa. Isso pode ser profundamente edificante. Mas agora, outros pacientes com mais ou menos a mesma topologia, ou seja, parece ser casos muito parecidos, passando pela mesma situação, ao invés de lidar com os seus problemas, né? Por exemplo, o sujeito fica profundamente incomodado, né? Com o fato de que, quando ele está andando na rua, as pessoas elas dão aquela andada para o outro lado, uma atravessada de vez em quando e etc. Isso profundamente dói ele, né? E aí examina-se por que isso, em particular, dói ele. E aí qual é o problema? O problema é que é muito barato para o paciente e para o psicólogo também, e esse é o problema, deixar de lidar com um fator moral específico que envolve o fazer clínico e começar a se preocupar com o problema das 11 mil vítimas, né? É muito mais fácil, inclusive para o terapeuta, começar a falar, né, sobre os elementos estruturais do racismo e, ainda mais se ele gostar, se perder nessas discussões intelectuais e abstratas, né, para um problema que nenhum dos dois, enquanto clínico e doente, vão saber responder, porque eles não conseguem solucionar o problema desses 11 mil, né? Mas eles certamente conseguiriam tanto achar estratégias, amenizar, lidar melhor com isso, transformar isso em potência, isso que era um problema, em energia, potência para mudança. Tudo isso é perfeitamente possível de ser feito, né? Só que para isso, tanto o médico não pode ser tão ingênuo, quanto o paciente, muitas vezes precisa ser corrigido, para não substituir o seu problema pelo problema das 11 mil virgens, né? Então, agora que eu entendi a estrutura do meu texto, né? Então, resolvi ser ponderado, né? Então, estou falando um elemento que é salvífico do diagnóstico nosológico, da nomeação, né? Mas que ao mesmo tempo, né? Então, nomear isso como racismo pode ser fundamental para a pessoa, mas eu resolvi aqui no texto sempre apresentar uma compensaçãozinha, né? Então, toma cuidado também, o leitor desavisado, assim, que não está acostumado a pensar em termos de antinomias, que não é tão simples assim. Você não sai nomeando tudo só porque as coisas parecem. A nomeação, ela não faz parte da compreensão, faz parte da intervenção. Nomear alguma coisa como sendo uma situação de racismo que a pessoa sofreu, não tem a ver com foi racismo ou não foi racismo. Tem a ver com qual foi o efeito de sentido produzido ao nomear isso como racismo. Nomeação é da ordem da intervenção, não da ordem da compreensão. Como um terceiro exemplo de intervenções possíveis a partir da nomeação, temos o processo de identificação e desidentificação da doença. Não. Você está com X é fundamentalmente diferente de dizer você é Y. Nenhuma das duas formas deve indicar validade universal. Escutem isso, tá? Porque eu fui uma das pessoas que aprendeu isso errado na faculdade. Isso é, obviamente, uma unilateralidade barata de psicologia mal feita. Isso não é psicologia de verdade. Não existe posição correta entre você está com X ou você é Y, né? Se a gente for falar de psicopatologia clássica, entre a escola alemã e francesa de psicopatologia, né? Pensar a patologia como um ente que te possui, tal qual os gregos pensavam, você é possuído pelo espírito de Dionísio ao estar bêbado e faz coisas que você jamais seria capaz. Um jeito de pensar, né? Fenômenos psíquicos, psicologia de maneira geral, ou uma outra maneira, como sendo uma exacerbação do sujeito normal. Então, todo mundo dissocia, só que sujeitos normais dissociam tendo uma construção egóica que amarra as coisas, né? Então, perfeitamente consigo ter um pedaço de mim que está muito afim de tomar sorvete e um pedaço de mim que quer poupar dinheiro, quer ficar gostoso para ir para a praia no verão, né? Mas os dois são opiniões minhas, isso não é um problema, né? Isso passa a ser patológico quando esse mesmo fenômeno profundamente natural, que é a dissociação, várias vozes, né, me puxando para, né, lugares diferentes, só que ao invés de eu escutar essa voz como sendo um pedaço de mim, eu escuto como sendo, cara, o anjo me falou que eu preciso, assim, comer este sorvete, né? E aí, como sorvete até não aguentar mais, né? O diabo me falou que eu preciso, né, dar uma facada no Bolsonaro, enfim, né? A diferença nessas duas escolas é essa. Aqui não é necessariamente a neurose, né? A doença psíquica como sendo um fator externo que entra em você, um patógeno, né? Uma virologia, né? Mais ou menos esse modelo mental,
ou como sendo um comportamento normal exacerbado. Então, você está com X, ou você é Y, você é X, né? Não tem uma posição correta, vai depender do efeito de sentido que será produzido quando você fizer esse tipo de intervenção para um determinado sujeito. Então, nenhuma das duas formulações deve reivindicar validade universal. E o clínico não deve prescindir de nenhuma delas. O fundamental é reconhecer que não só o nome é uma intervenção, mas a forma como ele é dito também o é. Então, se você vai nominar isso como sendo uma condição passageira ou como sendo parte do sujeito, né? Você está com déficit de atenção, você está em esquizofrenia, você é esquizofrênico. Vai depender muito da construção clínica que você vai fazer. As duas coisas têm que estar presentes no seu ciclo de utilidades. Isso vai depender muito, né? De vários fatores. E não vou entrar nesse nível de detalhe, mas se você quiser, posso entrar também. Né? Manda lá no WhatsApp, eu mando áudios fazendo os comentários, se os caras estão sabendo. Este é, inclusive, um dos motivos frequentes de frequentemente abdicarmos das formas híbridas greco-latinas em favor de metáforas criativas que aparecem como símbolos conciliadores no próprio material do paciente. Esse certo poder mágico, nas palavras do terapeuta, não, existe certo poder mágico nas palavras do terapeuta, pois sua figura é revestida da autoridade da persona medici, mas fatos empíricos carregados afetivamente são bem mais poderosos do que os compostos termos médicos. Por isso, comunicar-se na língua do paciente é normalmente uma escolha acertada. Não é sempre, mas é normalmente uma escolha acertada. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a medicina, ela carrega um determinado fator mágico. Né? Quase sempre funciona assim. Só de você ter um jaleco entregar um remédio para a pessoa, né? Só de você ter um consultório bonito, bacana e tal, não sei o quê. Só de você ser aqui da House, que é um lugar muito foda e tal, né? Que as pessoas são muito excelentes, todo mundo fala bem. Isso carrega, isso te reveste de um determinado poder mágico, uma determinada autoridade que você não teria. Né? Isso vai do seu jeito de vestir, de uma instituição que você trabalha, da própria nobreza da profissão. Né? Por que você fala, eu sou psicólogo clínico? Sou psicólogo clínico porque eu quero me revestir de uma autoridade que não fui eu que conquistei, que não fui eu que produzi. Né? Eu sou analista junguiano. Né? Tudo isso são maneiras de se valer da autoridade de outrem. Né? Que por vezes são super bem-vindas e por vezes nem tanto. Mas o ponto aqui essa autoridade que a psicologia conquistou enquanto campo do conhecimento, ela é quase sempre menor do que a autoridade da experiência psicológica. Então, tem um peso se usar uma nomenclatura bonita, chamar de histérico, chamar de TDAH, uma sigla bacana e tal, em inglês, em latim, né? O Jung que escreve em latim, mas hoje em dia o inglês que é essa língua mágica, né? Mas, nossa, se você der um diagnóstico em francês também, um rebaixamento do nível mental, né? Alguma coisa assim, dá pra brincar com, né? A plumagem alheia. E sempre, quanto mais exótico, mais potente, mais mágico. Né? As pessoas elas gostam muito de se palconear com a plumagem alheia, quanto mais exótico, mais potente. Isso posto, aquilo que vem da própria alma tende a ser sempre mais potente. E aí eu vou voltar no mês, né? Assim, a noção de que quando você deve utilizar uma metáfora que é intrínseca à construção do caso, ela sempre é mais potente do que uma metáfora pré-pronta. Então, você pode ter ouvido lá no curso, né, da Judith Beck, boas metáforas clínicas para você usar com o seu paciente, para, por exemplo, fazer psicoeducação. Mas se você conseguir produzir uma metáfora energia do material imanente à própria construção clínica que vocês estão fazendo, isso é sempre mais potente. Né? Então, se eu fosse fazer o degradê normal, claro que existem exceções, mas coisas que são imanentes ao tratamento, então, assim, surgiu uma imagem e você consegue trabalhar com essa imagem enquanto uma metáfora potente clinicamente. Cara, isso é o top da intervenção clínica. Né? Abaixo disso são crenças que a pessoa genuinamente tem. Então, a pessoa gosta de astrologia e tal, né? É ariana, beleza. Né? Para ela, isso tem um peso muito grande, se isso for verdade psicológica. A pessoa do ponto de vista psicológico, um cristão, de verdade. Óbvio que, né, a linguagem bíblica tem um peso gigantesco. Né? Um nível abaixo disso, em regra, tá esta pompa, a medicina, né? Os termos teóricos e etc. Né? Então, você pode se valer dessas linguagens para fazer intervenções mais potentes. Mas, de novo, isso está no âmbito da intervenção. Agora, que o ponto de vista do conhecimento, do diagnóstico enquanto intervenção,
foi devidamente apresentado, é possível discutir como conhecimento e compreensão se articulam nos diagnósticos em psicologia analítica. Primeiramente, observemos o porquê as posições são irreconciliáveis. Então, apresentei um lado que é a problemática da nosografia, apresentei o outro que é a potência da nomeação enquanto intervenção. Agora o que a gente vai ver é o porquê que existe uma tensão, porque não é tão fácil de fazer as duas coisas encaixarem, e depois a gente vai ver como que a gente faz o encaixe de maneira adequada. Então, aqui vou com a citação do livro, ok? O diagnóstico pomposo das neuroses segundo a ordem, segundo a doutrina, segundo as teorias. Né? O diagnóstico pomposo, o diagnóstico pomposo das neuroses, segundo a doutrina, é uma fachada, mas não é o diagnóstico real do terapeuta. Ele não deixa de fazer uma constatação, que também poderia ser chamada de diagnóstico, mas que não é de caráter médico, mas sim psicológico. Além disso, ela não serve para ser comunicada. Ela, o diagnóstico propriamente psicológico, não serve para ser comunicada. Por motivos de tato e posterior terapia, geralmente ela é mantida em sigilo. Essas constatações referem-se a conhecimentos que servem para orientar a terapia. Vou pausar aqui a leitura, só para deixar claro. Então, ele está falando que tem dois diagnósticos. O diagnóstico pomposo, segundo a ordem, o diagnóstico teórico, o diagnóstico nosográfico, que é uma fachada, não é o diagnóstico real da terapia, não é um diagnóstico propriamente psicológico. Esse daqui, segundo a ordem, ele é uma intervenção. Esse daqui, o propriamente psicológico, ele não é uma intervenção, ele é para compreensão, ele não serve para ser comunicado e ele se refere a conhecimentos que servem para orientar a terapia. É por isso que esse daqui, que é o segundo a ordem, que é o nosológico, ele é uma fachada. Porque o de cá, que é o que você usa para se orientar, você não vai comunicar. A fachada, e por isso que eu gosto muito da tradução por fachada, não tenho a menor ideia de como está em alemão, mas eu gosto muito da tradução em português para fachada. Se não está assim em alemão, foda-se, o alemão está errado, o português está perfeito. Porque a fachada, ela é parte fundamental do edifício. Ela é a parte que você apresenta para o mundo. Então, os dois são importantes. A fachada ela não é desimportante, porque o de cá não é comunicável. O de cá ele é uma intervenção, o de cá é comunicável, o de cá é uma fachada. Não é que nem útil, mas a utilidade dele é ser para o outro. Continuando, na mesma estação. É difícil traduzi-las numa terminologia latina, aqui falando de diagnóstico propriamente psicológico. É difícil traduzi-las numa terminologia latina de ressonância científica. No entanto, na linguagem corrente, existem expressões bastante boas para descrever os fatos psicoterapêuticos essenciais. Trata-se não dos quadros clínicos da doença, mas sim dos psicológicos. Presta atenção aqui agora. Não dá para ser mais claro do que isso. Se alguém sofre de histeria, neurose de medo ou fobia, isso pouco importa. Ao lado de uma constatação tão importante como a de que o paciente é filhinho de papai, por exemplo. Esse último diagnóstico, filhinho de papai, nos dá uma informação fundamental sobre o conteúdo das neuroses e as dificuldades que poderão ocorrer durante o tratamento. Então, o que você está falando aqui? Os termos latinos, eles são importantes. É importante a gente entender que a parada é uma histeria. Mas na hora de clinicar, na hora de desenvolver um raciocínio clínico, o que tem a ver com o conteúdo da neurose e as dificuldades do tratamento, ou seja, o que eu uso para pensar a terapêutica, o que eu uso para pensar o prognóstico, é filhinho de papai. Esse que vai orientar a minha clínica. Histeria é o que eu comunico para o paciente se esse termo grego-latino foi interessante para ele. Então é da ordem da intervenção. Comunicação, é fachada. O meu raciocínio, ele é filho de papai, não é histérico não. Tá? A gente não usa, para fazer psicologia de verdade, a gente não usa nosografia com raciocínio clínico. Raciocínio clínico é filho de papai. Deixa eu dar, aqui o texto que eu vou acompanhar, ele vai esclarecer essa situação. Mas deixa eu dar um exemplo que eu acho que não está aqui. Se tivesse ouvido duas vezes, sei lá. Mas que eu acho que ele é muito visual. Se eu estou falando de um sujeito que é depressivo, a palavra depressivo não significa nada. Ela pode ser uma intervenção legal para essa pessoa conseguir remédio no SUS,
para ela conseguir, né, performar de uma certa maneira, para a família dela levar isso a sério, para ela ver de maneira diferente o que está acontecendo. Tem muita coisa salvífica que pode acontecer. Quando eu nomeio isso, você é depressivo, você está com depressão. Tudo isso é possível. Tudo isso pode ou não pode, porque a intervenção sempre pode ou não pode ser salvífico. Agora, o meu raciocínio clínico, ele nunca é essa pessoa depressiva. O meu raciocínio clínico é filhinho de papai. Então assim, vamos supor que tem 5 sujeitos depressivos. Cada um deles, o que eu quero saber é o conteúdo da neurose e as dificuldades do tratamento. Tem uma pessoa que fechou o diagnóstico para depressão maior, e aí se eu vou contar ou não, aí é questão de intervenção. Eu preciso saber julgar a qualidade de intervenção para isso. Esse é outro vídeo. Mas assim, um deles tem a fenomenologia do Siddhartha. Okay? Então, essa pessoa é um filho de papai que nunca colocou o pé na água, nunca foi beber a vida, foi protegido o tempo inteiro. E na primeira experiência que ele teve de contato com o mundo, ele adoeceu. E aí fecha critérios nosológicos para a depressão. Cara, mas esse paciente, eu vou tratar de um jeito completamente diferente. Esse cara precisa aprender a viver a vida. É isso que ele precisa, ok? Ele precisa deixar de ser moleque, virar homem. Beleza. Esse é o primeiro paciente que está com depressão. Aí tem um segundo paciente que está com depressão, que ele vou pensar nos exemplos clássicos aqui. Que ele é um moleque de 15 anos que vai no jiu-jitsu e apanha. E ele só tem depressão, assim, os picos de depressão dele são terça e quinta, que é o dia de ir no jiu-jitsu, e no fundo, ele é um paciente adleriano. Ele está utilizando da doença dele como uma forma de exercer a moral do fraco. Então, ele de verdade, assim, perde cabelo, fica doente, passa mal, vomita nos dias que ele tem que ir no jiu-jitsu. E isso é um sintoma, que é uma carta enviada, né, para a mãe dele, assim, que queria muito que o filho dela fosse jiu-jiteiro, né, para tirar ela do atual. Esse daqui é um paciente adleriano. Né? Aqui, o que a gente precisa trabalhar é linguagem, é comunicação. Outra coisa, né? Se eu quiser não tratar com um paciente adleriano, eu poderia pensar de forma sistêmica também, né? No sentido de que, olha, este é o sintoma da família, mas a família inteira tem uma certa disfuncionalidade para esse menino ter que ser sacrificado no altar jiu-jiteiro para os moleques mais velhos que ele, né, dá empurrada nele todo dia. Mas fecha critérios para uma depressão maior. Só que esse moleque aqui, ele precisa aprender comunicação. Ele precisa ter maneiras menos pobres, maneiras menos da natureza do escravo de comunicar as coisas. Ele precisa se enobrecer, ele precisa aprender a viver a vida como um nobre, né? Ser ativo, sou um grego, né, em termos nietzschianos. Beleza, então temos uma depressão adleriana. Eu posso pensar num caso muito parecido com esse, mas que ao invés de ser um moleque que precisa se enobrecer, é a vovozinha, que fica muito mal quando os netos não veem ela e começa a ficar triste, etc. Mesma estrutura adleriana, né? Mas o jeito de trabalhar, as dificuldades do tratamento são completamente diferentes, né? Muito diferentes. Tipo assim, o menino que passa mal porque no fundo ele está apanhando, né? Ele não gosta de apanhar, ele se sente mal, não na aula e etc. Da vovó que está profundamente solitária, né? O conteúdo da neurose é muito diferente, né? Um tem a ver com conseguir comunicar as coisas, um tem a ver com, no fundo, uma inferioridade psíquica, talvez. O outro tem a ver com solidão, né? Com velhice. Então, beleza, mas essa avó também está depressiva. Tem um outro sujeito que ele está dormindo mal pra caralho. E aí eu olho para as coisas da vida dele, está tudo mais ou menos funcional, mas assim, o cara é piloto de avião, não dorme direito, não come direito, não faz nada direito. Assim, a minha construção básica é a de que tem muito pouco de psicológico nisso que está acontecendo e tem muito pouco de biológico. Ele está sem energia, né? E ele pode ser descrito como um sujeito depressivo do ponto de vista nosográfico, mas o que ele precisa é assim, comer direito, dormir direito, coisas básicas, né? Pelo menos a princípio, é isso que eu vejo. Então, as dificuldades do tratamento têm a ver com conciliar uma rotina do cara piloto de avião com melhorar essa higiene do sono, melhorar o jeito que ele come, etc. O conteúdo, nesse caso da neurose, é completamente diferente. Vão aparecer conteúdos que têm muito pouco a ver com a fenomenologia da depressão. Porque, no fundo, tem um peso, ou pelo menos a hipótese é que tem peso mais biológico nisso que está acontecendo. Né? Vou pensar um quinto paciente aqui, para ficar bem diferente. Cara, tem a pessoa leu um livro
e filosoficamente chegou à conclusão de que a vida não vale a pena, né? Ficou ali, leu, refletiu, e ele é isso, ele é um poeta bem sucedido, mas que chegou à conclusão filosófica de que a vida não faz sentido e quer se matar. Cara, esse cara é completamente diferente dos outros que eu vou escrever até agora, né? O problema dele, ele é muito pouco extrovertido, ele é muito introvertido, né? Muito possivelmente, as dificuldades do tratamento têm muito a ver com um excesso de racionalização de pensamento sobre a vida, uma falta de viver e etc. Então, dei exemplos bobos aqui, mas poderia colocar um sexto, né? Então, você tem uma pessoa que está mal porque acabou um relacionamento, era apaixonada pela pessoa, e meio que se ela não tivesse apaixonada, né, se ela não estivesse sofrendo, é como se ela não amou. Enfim, poderia tranquilamente dar 20 exemplos bem diferentes aqui, né? De coisas que tem uma topologia, né, a nível da nosografia, são depressão de verdade, mesmo as pessoas estão com depressão do ponto de vista nosográfico, mas que, do ponto de vista psicológico, um diagnóstico propriamente psicológico é completamente diferente. O primeiro menino, ele é filho de papai. O segundo moleque, ele é um perdedor. A vovozinha, ela é velha, solitária, tadinha, assim, né? Esqueci já o quarto. O quarto acha que é uma máquina, e ele tem que entender que ele não é uma máquina, né? Se for uma máquina, o agenciamento maquínico dele é muito biológico, ele tem que olhar mais para esses fatores, tipo assim, né? Ele tem que estar mais no chão, mais enraizado. Um piloto como ele está muito, muito pueril, achando que aos 40 anos consegue viver desse jeito, né? Ele precisa enraizar-se, criar raízes, tocar o chão um pouquinho, né? Não está tanto na fantasia que ele tem de querer dar conta de viver a vida assim. O sujeito poeta lá, né, ele precisa de reflexão moral, né? O caso dele, a neurose dele, tem a ver com isso, né? E o outro, o problema dele é que ele tem uma concepção doente de amor, que amor necessita sofrer, né? E aí talvez seja indicar um bom livro, né, de uma boa feminista, para esse moleque ler. Então assim, cada um desses casos, do ponto de vista do diagnóstico propriamente psicológico, vão ter construções diferentes, conteúdos diferentes na neurose, e o prognóstico vai ser completamente diferente, não a depender do diagnóstico nosológico, que é a fachada, mas a depender do diagnóstico psicológico, que é esse filho de papai aqui. Enfim, dei o exemplo, espero que tenha ficado visual. Deixa eu voltar aqui para o texto. Tá? Então, segundo ordem, ou ordem, não sei como é que pronuncia, é a primeira palavra que precisa ser esclarecida. Literalmente significa de acordo com a ordem ou segundo a doutrina. Portanto, estamos falando de diagnósticos rastreados em teorias psicológicas, tanto de diagnósticos rastreados em psicologia em teorias psicológicas, quanto de diagnósticos advindos de manuais estatísticos. Estamos falando dos diagnósticos nosográficos, os exclusivamente constituídos pela via do conhecimento. Fachada é a segunda palavra que merece esclarecimento. É fundamental entender que Jung não está afirmando que esses diagnósticos são de mentira, nocivos ou falsos. Eles são um semblante, uma fachada, né? Ou seja, o clínico deve se utilizar deste vocabulário para comunicar-se com o paciente ou com outro profissional. A fachada é a parte fundamental de qualquer construção. É a função de relação com o mundo, por assim dizer. Contudo, o clínico não deve deixar que esses preconceitos teóricos atrapalhem o seu raciocínio. A fachada serve aos outros. Um sujeito que toma a sua fachada por seu conteúdo, logo servirá tão somente a ela. De novo, presta atenção. Um sujeito que toma a sua fachada por conteúdo, logo servirá tão somente a ela. Por isso é fundamental a distinção entre diagnóstico psicológico, que é da ordem do raciocínio clínico, da construção de caso, serve para orientar a terapia e raramente é comunicado, de diagnóstico nosográfico, que é, como já vimos, de ordem da intervenção, que serve para ser comunicado e busca um efeito no paciente ou no meio. Isso significa que eu nunca posso comunicar um diagnóstico propriamente psicológico? Não. Claramente tem pacientes que chamar ele de filho de papai vai ser muito bacana, né? Isso vai ser fundamental para o caso. E você ser super aberto no tipo de construção, de novo, sobretudo se a sua terapia é mais dialética, ou se você, né, trabalha com empirismo colaborativo, ou enfim, né, com boa psicologia, é mais natural que a relação nessa construção seja mais aberta. Isso posto, né? Esta é a exceção e não a regra. Enfim, o próximo aspecto a ser analisado, aqui eu estou destrinchando, né, essa situação. O próximo aspecto a ser analisado é a afirmação de que é difícil o balanço do vocabulário científico para a construção do diagnóstico propriamente psicológico. Seria uma violência para com os fatos fazer com que ele se conforme ao nosso vocabulário teórico quando existe um arcabouço linguístico, mitopoético e criativo
capaz de pintar de forma muito mais matizada, precisa e viva os fenômenos nos quais nos confrontamos. Quer dizer com isso? Metáforas, ditos populares, a linguagem corrente, filhinho de papai, a língua portuguesa, ela abarca muito mais possibilidades ricas para construir um diagnóstico propriamente psicológico do que a teoria, né? A teoria ela vai ter 3 ou 4 nomes bonitos em latim, né? Não muito mais do que isso. É muito mais rico se utilizar a língua portuguesa para dar diagnóstico. Então, diagnóstico propriamente psicológico são construções estranhas, são neologismos, né? Blake Guimarães Rosa, em algum nível. Mas tudo bem. Além disso, o ponto cego, comigo deixou. Ih, caramba, o microfone tá sem bateria. Opa, peraí. Porra, isso é foda. Tipo assim, eu deixei a gravação rolando, não me atentei que o vídeo estava muito longo e aí acabou a bateria do microfone. Enfim, então, um próximo aspecto a ser analisado é a afirmação de que é difícil valer-se do vocabulário científico para a construção de diagnóstico propriamente psicológico, né? Então, a língua portuguesa ela é muito mais rica do que o lacanês. Então, quando eu puder, para o meu raciocínio, formular as coisas em linguagem corrente, é melhor. Assim, né? O lacanês, ele, apesar de ser muito rico, muito bacana e tal, bonitinho, super organizado, bem pomposo, a língua portuguesa é superior. A gente tem muito mais possibilidade de tornar as coisas mais coloridas, mais precisas, usando linguagem corrente. E esse é um problema, inclusive, que muitas pessoas têm, assim, né? A teoria tem o seu papel, mas certamente o papel da teoria não é substituição da linguagem corrente. A linguagem corrente é melhor do que a teoria para a descrição dos casos, né? Para o tipo de construção que envolve um diagnóstico propriamente psicológico. Mas enfim, né? Além disso, o ponto cego do vocabulário teórico é rapidamente explorado pela neurose do paciente. Em sua vida, o paciente permanece um perfeito neurótico, mas em terapia ele se vale de toda a pompa para descrever a sua neurose em termos que se conformem com as hipóteses do terapeuta, ou seja, com o vocabulário que ele pretende utilizar. Nesse sentido, o terapeuta é feito de otário pela neurose, ou, como Jung nos adverte, todo psicoterapeuta que acredita em certa teoria e em determinado método deve estar prevenido para os casos em que poderá desempenhar papel de bobo, isto é, quando se tratar de pacientes suficientemente hábeis para garantirem para si mesmos um abrigo seguro por trás dos termos pomposos da teoria, empregando tal método com a finalidade de encobrir seu esconderijo. Um último aspecto que não deve ser negligenciado da dificuldade do vocabulário teórico dar conta do tão matizado e multiforme fenômeno psíquico é a limitação natural de todo saber teórico, a saber, ser da ordem do conhecimento e não da compreensão. Todo conhecimento nosográfico só é possível pela comparação de semelhança entre casos individuais. Portanto, se limita aos aspectos coletivos da doença, quando frequentemente em psicologia é a particularidade daquele sujeito doente o ponto central. Esse aspecto pode ser observado na substanciação de Jung da tese em que em psicologia não tratamos de doenças, mas de sujeitos doentes. Vem uma próxima citação que é: pelo fato das neuroses serem extraordinariamente individuais, é que a formulação teórica a respeito delas se apresenta como tarefa quase impossível. Tais formulações apenas podem considerar traços coletivos, isto é, comuns a muitos indivíduos. Isto representa, justamente, o que é menos importante na doença, em regra, senão algo até desprovido de todo valor. Enfim. Ai, eu até perdi o tesão aqui no vídeo, mano. Eu tô muito puto com esse negócio do microfone. Aqui eu vou só terminar, que eu perdi o dia aqui, já tô lagosta derrotado. Quanto ao conteúdo da neurose, ele deve ser observado, bem como devem ser analisadas as dificuldades que podem surgir durante o tratamento, que é o finalzinho da citação que eu estou explicando. Esta consideração assemelha-se à noção psicanalítica de que o diagnóstico só é dissociável da situação transferencial com muito prejuízo, ou seja, que o diagnóstico ele é dado em transferência. Em relação ao terapeuta, é fator inalienável de cura em terapia. Por isso, o diagnóstico é sempre também um diagnóstico da relação transferencial. Cara, aqui, a real é que eu precisaria gastar um tempinho. Posso fazer um vídeo exclusivo sobre isso, inclusive, mas é que, igual eu estava falando lá no início, né, uma das complicações que estão aí no campo da psicologia é esta separação mais complexa entre observador e objeto, né? E o fato de que a personalidade do terapeuta é um fator inalienável, no sentido de que você não pode
fugir dele, né? Não dá para você deixar de ser quem você é quando você está atendendo, né? Apesar que você pode estar mais ou menos perto, né? Pode estar mais distante ou menos distante, mas você nunca deixa de ser. Esse aqui é o ponto. Mas enfim, então, esta complicação é ainda uma outra em que, para pensar um diagnóstico propriamente psicológico, eu não só estou fazendo um diagnóstico do sujeito. Então, assim, pensa o seguinte: o jeito mais simples e grosseiro de trabalhar eu estou diagnosticando a doença, ou seja, qual que é o problema que o meu paciente tem. Para eu entender, para eu conhecer, né, conhecimento com maior profundidade e trabalhar melhor, eu preciso compreender o sujeito doente, eu preciso entender quem que é o meu paciente, quem que é esse sujeito que está doente. Agora, se eu quiser fazer psicologia de verdade, se eu quiser fazer o bagulho bem feito, eu não só preciso entender o nível da doença, eu não só preciso entender quem que é esse sujeito que está doente, mas eu preciso entender a relação que eu tenho com esse sujeito. Porque a relação que eu tenho com esse sujeito vai ser uma das linhas fundamentais, né? Uma das chaves hermenêuticas fundamentais para vários raciocínios que eu vou construir sobre quem que é esse sujeito e qual que é a questão que ele tem. Para iniciar qualquer empreendimento, a mente precisa estar, né, livre. Então, essa é uma asepsia que é necessária ser feita, não necessariamente antes, mas durante o processo inteiro, né, em lidar com a sua equação pessoal, né, com você enquanto fator de tratamento. Mas, enfim, devemos lembrar que, no próprio exemplo que Jung dá, o de considerar o paciente um filhinho de papai, tanto o fato de o paciente ser um filhinho de papai, quanto a atitude condescendente do terapeuta, no caso Jung, em assim caracterizá-lo, são igualmente fenômenos psíquicos que merecem ser explorados. Isso aqui é fundamental, que é o seguinte, né? Não só... Então, tem dois fatores que são fundamentais. O primeiro é o de que o paciente é um filhinho de papai. O segundo é de que o Jung, ele tem essa atitude condescendente ao ponto de chamar o paciente de filhinho de papai. Por que isso é muito interessante? Tem uma passagem, na verdade, esse é um caso do Jung, que ele acabou ficando bem famoso, é o caso Epper, né? Depois a gente veio descobrir isso, né? Em que o Jung ele tem um sonho com uma paciente, e que no sonho a paciente está numa torre, assim, né? Colinas, né? E numa torre muito alta, e o Jung ele tem que se levantar, assim, para conseguir olhar para o final da torre e ver a paciente. E ele acorda com torcicolo, assim, né? Do sonho, e isso marca muito ele, porque ficou com uma semana ali com o pescoço doendo, e ele fica ali se perguntando, mas que porra que significa, né? Que sentido eu posso dar para minha paciente estar tão alta assim? Logo ela, e aí é aí que vem a questão, que era uma moça muito, como é que eu posso colocar em termos que fazem jus à descrição do Jung, mas que são razoáveis para o século XXI. Ela era uma moça de personalidade muito altiva e masculina, e ela era uma moça desagradável nesse fazer. Então, assim, cheia de opiniões demais, né? Até para os padrões do Jung. Então, isso incomodava um pouco ele, certamente incomodava muito mais as outras pessoas, né? E ela ainda tinha um apreço por um misticismo, sobretudo com a yoga Kundalini, muito grande, que Jung desvalorizava profundamente, né? Por Jung ser um ocidental, né? E quando o sonho corrigiu essa posição dele, né, e ele percebeu que ele é um merda, tipo assim, ele tem que, assim, mas assim, olhar muito pra cima para conseguir chegar na paciente, ele começou a perceber, começou a estudar, né, algumas doutrinas mais orientais, começou a estudar um pouquinho de yoga Kundalini. Esse foi o início, inclusive, desse processo de interesse pela psicologia oriental, né, pelos saberes orientais sobre a alma, e fez o Jung rever essa posição dele. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou continuar lendo aqui. As hipóteses, as fanfics, se você quiser colocar assim, do terapeuta sobre o caso, são também fenômenos psíquicos, de forte relevância transferencial. É muito importante interpretar isso, pois frequentemente precisamos retificar, e nem tão frequentemente assim, ratificar, as fantasias inconscientes que nutrimos sobre o paciente, pois fazem parte das tais complicações que podem vir a fazer parte do tratamento. Tem um finalzinho de texto ali, mas enfim, tá em outro pedaço de papel, só 2 parágrafos finais, né? Mas esse último elemento eu acho que ele é muito digno de nota, assim, né? Nesse sentido de fazer essa... A gente tanto ratifica quanto retifica essas fantasias que a gente tem, mas para as duas posições a gente precisa conhecer. Então, o diagnóstico propriamente psicológico, ele não só te orienta
para como que vai funcionar o tratamento, mas ele também tem o papel de corrigir as fantasias indevidas que você tem com relação ao paciente. E aí a gente entra num outro fator, que é a dialética. Mas enfim, então, o que eu queria com esse vídeo? Assim, quais são os 2 takeaways básicos aqui, né? Nossa, mano, já voltei a pensar no microfone e tô triste. Mas enfim, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse assim com vocês é que o diagnóstico nosológico, ele é importante, ele é fundamental, mas ele é uma fachada. Essa é a primeira coisa, né? Ou seja, ele é da ordem da intervenção, ele é para ser comunicado. A segunda coisa, que eu queria muito assim, que ficasse presente, né, é que dá pra gente explorar antinomias em todos os âmbitos possíveis. Aqui, né, a antinomia entre compreensão e conhecimento foi explorada mais a fundo a partir de 2 diagnósticos, o diagnóstico nosológico e o diagnóstico propriamente psicológico. Mas tem outras maneiras de diagnosticar, né? Então, na psicanálise, a gente vai ter um diagnóstico que ele é estrutural, né? A gente vai ter, dentro da fenomenologia, diagnósticos que eles são... Qual que é a palavra para isso? Agora me fugiu. Não é dinâmicos. Vou usar psicodinâmicos, apesar de que não é essa palavra precisa. O termo preciso aqui me fugiu. Enfim, você vai ter outras maneiras de pensar na estrutura diagnóstica que não está só nessa díade, mas essa díade é muito legal para ser um exemplo concreto de conhecimento e compreensão, né, da diferença entre a psicologia científica e a psicologia clínica, né? Ou, não é a diferença, mas a tensão que existe entre os dois e que a gente precisa articular para fazer psicologia de verdade. Enfim, então esses são os 2 takeaways principais, né? Talvez eu faça um outro vídeo mais específico falando do como mesmo na prática fazer esse diagnóstico propriamente psicológico, porque aqui eu mais estava apresentando a antinomia do que qualquer outra coisa, né? E o peso maior foi tanto na crítica quanto no bem dizer do diagnóstico nosográfico. Mas para falar do diagnóstico propriamente psicológico, eu preciso antes fazer uma introdução mais bem feita à hermenêutica, né, à interpretação clínica, porque esse é o diagnóstico que envolve interpretação e construção de caso. Enfim, espero que dê para corrigir o microfone aí, né? E esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, né, tendo redigido um texto, né, ou seja, não indo direto no autor, né, mas tendo pego um raciocínio com um pouco mais meu para usar de base. Fica aí a pergunta se é legal fazer assim ou não. Enfim, tô triste, tô derrotado aqui. Nem vou gravar mais vídeo hoje. Graças. Aí, toma, ainda chutei a câmera.